Fala galera, vamos a mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Bi da Libertadores pelo Palmeiras, Patrick de Paula é descartado pelo Botafogo e jogará no Criciúma. Cria da academia, volante de 24 anos vive realidade bem diferente da de 2 anos atrás, quando ergueu o troféu da Libertadores pela segunda vez. Nesta quarta-feira 21, Palmeiras e Botafogo decidem quem avançará na Copa Libertadores entre os 8 finalistas na edição de 2024. A vantagem é do time carioca, que venceu na ida por 2-1 no estádio Newton Santos. A tendência é que mais de 40 mil torcedores cantem e empurrem o Verdão em busca de uma virada na eliminatória. O alvinegro traz jogadores que já passaram pelo Allianz Parque recentemente. Um dos casos é Patrick de Paula. Vendido ao time do Rio por 6 milhões de euros, 33 milhões de reais em 2022, o volante está longe de estar na primeira prateleira dos planos do técnico Arthur Jorge. Inclusive, a cria da academia está próxima de ser emprestada ao Criciúma. Do protagonismo ao ostracismo fora do Verdão, Patrick, de 24 anos, perdeu espaço pela variedade de opções no meio-campo do time do técnico português. A intenção do Botafogo é que o volante ganhe minutagem até o fim do Brasileirão Série A, quando terminaria seu empréstimo. Antes de aparecer o Criciúma como interessado, havia a hipótese de PK ser negociado para algum clube de John Textor, dono da SAF Alvinegra, na Europa. Ele é proprietário do Crystal Palace da Inglaterra e do Lyon, da França. O volante ainda tem contrato no Botafogo até o fim de 2026 e o Palmeiras manteve 50% dos seus direitos econômicos em meio ao negócio com os cariocas. A realidade de PK é bem distante daquela de bicampeão da Copa Libertadores. Ele teve uma grave lesão no joelho esquerdo em 2023 e ficou fora dos gramados por um ano, retornando em março. Desde então não foi muito aproveitado no elenco. O time tem Gregório, Marlon Freitas, Alan, Danilo Barbosa, Tite e Cauê para a função. Pelo maior campeão do Brasil, Patrick de Paula subiu aos profissionais em 2020 sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. Conquistou o Campeonato Paulista daquela temporada. Com Abel, o volante emendou as Libertadores de 2020 e 2021, a Copa do Brasil de 2020 e a Recopa Sul-Americana de 2022. Vidente se antecipa e crava quem classifica entre Palmeiras de Abel x Botafogo. Após perder no Newton Santos na ida por 2-1, o Alviverde precisa vencer o time carioca para se classificar na Libertadores. Jogo do ano para o Alviverde. Após a eliminação na Copa do Brasil, o Palmeiras joga todas as suas fichas na Copa Libertadores e enfrenta o Botafogo nesta quarta-feira, 21, às 21h30 de Brasília no Allianz Parque. O Verdão não é eliminado nas oitavas de final da Libertadores desde 2017 e espera avançar na competição. No jogo de ida, o time de Abel Ferreira perdeu para o Alvinegro por 2-1. O clube paulista precisa de uma vitória amanhã e o atacante Dudu ainda é dúvida para Palmeiras x Botafogo. Já para esquentar o duelo contra os cariocas, o vidente Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, cravou que o Alvinegro deve avançar de fase. Vidente vê time de Abel em dificuldades. Vejo alguns obstáculos para o Palmeiras. Oscilando dentro do jogo. O Verdão tem que ter muita atenção em sua forma de atacar. Não pode se exceder demais e precisa ser objetivo, iniciou o tarólogo. Apesar dessa dificuldade de se movimentar e criar, vejo o Verdão muito objetivo e tentando dominar a partida. Mas a carta da Lua com a carta Rainha de Ouros falam de problemas que o time precisa contornar, completou Luiz Filho. Já sobre o time de Arthur Jorge, o vidente apontou. O Fogão sabe o que precisa ser feito em campo. O clube carioca não vai abrir mão do seu ataque. Cavaleiro de Espada é uma carta que você ataca e se lança, disse o tarólogo. Alvinegro mais forte amanhã. Palmeiras vai tentar se superar, mas eu vejo o Botafogo mais frio dentro da partida e as cartas do Fogão estão melhores para a classificação, cravou Luiz Filho sobre o jogo desta quarta-feira 21, no Allianz Parque. Após a vitória contra o São Paulo, notícias do Palmeiras dão conta de que o time Abel Ferreira voltou aos treinamentos na segunda-feira 19, e uma das novidades foi o lateral Mike. O defensor pode aparecer no time titular contra o Alvinegro. Caio Paulista ficou fora do Palmeiras na Libertadores porque estava com desconforto muscular. Contratado de forma surpreendente e questionado pela torcida, o jogador deu a volta por cima no Verdão. Volta por cima. Caio Paulista foi uma contratação bem questionada quando o Palmeiras decidiu trazer. Ele tinha feito uma boa temporada com a camisa do São Paulo e sua renovação era considerada certa no Morumbi.
O Verdão entrou na jogada, deu um chapéu em um dos maiores rivais e conseguiu fechar o negócio. Caio Paulista demorou para ter chances com Abel Ferreira e também oscilou neste ano. As críticas ficaram mais intensas e deixaram o jogador com pouca confiança. O Grêmio até tentou um empréstimo, mas o negócio não foi para frente justamente porque o atleta quis permanecer no Allianz Parque. Apuração feita. O tempo foi passando e Caio Paulista subiu de produção, ganhando a confiança de Abel Ferreira e se tornando importante para o elenco. Até por isso, sua ausência contra o Botafogo, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, foi sentida. A torcida palmeirense reclamou da escalação do treinador português e principalmente por não colocar o lateral ponta logo entre os 11 iniciais. Nesta terça-feira 20, o comunicador Diego Firmino explicou o motivo. Não sei se alguém já comentou, mas vai uma informação. O Caio Paulista não enfrentou o Botafogo na quarta-feira passada porque estava com desconforto muscular, informou. Virou importante. A reviravolta com o Caio Paulista chama atenção. De última opção para a posição, o jogador é considerado titular e tem dado conta do recado, fazendo bons jogos e ajudando o time a subir de produção. O segundo jogo contra o Botafogo é considerado o mais importante do ano. Como perdeu por 2-1 no Newton Santos, o Glorioso tem a vantagem e o Verdão precisará jogar muita bola para reverter o resultado. Palmeiras lidera estatísticas de ineficiência ofensiva do Brasileirão Série A. Palmeiras é o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, com 41 pontos, e ainda briga pelo título da competição na temporada. Palmeiras x São Paulo. O Palmeiras venceu o São Paulo na última rodada do Brasileirão e afastou a pressão pelo momento ruim que vive a equipe. Um dos maiores questionamentos em relação à equipe é a falta de pontaria. Com isso, os jogadores Flaco Lopes e Rony são os mais questionados pelas várias oportunidades perdidas nas últimas partidas. Apesar disso, o argentino marcou os 2 gols do Alviverde no Clássico. O Verdão chegou a ficar 4 jogos sem vencer na competição nacional. Também foi eliminado na Copa do Brasil para o Flamengo, depois de uma derrota por 2-0 e uma vitória por 1-0. Já na Copa Libertadores, a equipe saiu em desvantagem do jogo de ida, depois de ser derrotado por 2-1 pelo Botafogo. Ineficiência ofensiva. Segundo um levantamento do Noite de Copa, o Palmeiras é o time que mais finaliza no Brasileirão. Porém, tem a pior eficiência de finalização, com apenas 28,5% das finalizações na direção certa. Além disso, apenas 6% dos chutes são convertidos em gol. E apenas 23% das finalizações do Verdão que acertam o alvo se tornam gols. O time finaliza muito, mas converte pouco em tentos. Na web, alguns torcedores colocam a culpa da ineficiência do Verdão nos centroavantes que acabam errando muitos gols. Um torcedor escreveu no X, Twitter, ineficiência igual Rony. PSG faz proposta por estrela do futebol brasileiro, jogador quer ir para a Europa. Após bons desempenhos por clube e seleção, alvo do PSG teve seu passe valorizado. Notícias do PSG. Franceses querem craque do futebol brasileiro. O PSG, após encaminhar Carlos Soler para a Premier League, vê a necessidade em contratar um meio-campista para dar profundidade ao elenco de Luiz Henrique. Com isso, um alvo do futebol brasileiro e que chama a atenção após belos desempenhos pela Copa América, é pauta para os franceses antes do fechamento do mercado. Richard Rios, meia do Palmeiras, é o mais novo jogador sob o radar clube parisiense. Conforme indica o Antena 2, o clube da França já sinalizou uma proposta pelo atleta de 24 anos. 20 milhões de euros por Richard Rios. Após uma temporada de destaque pelo clube e por sua seleção, os franceses enviaram uma proposta que ultrapassa mais da metade de seu valor de mercado. O desejo do PSG é garantir a transferência do jogador a partir de 20 milhões de euros, cerca de 120 milhões de reais na cotação atual, mais 5 milhões em metas atingidas. A transferência definitiva de Richard Rios, porém, só aconteceria ao fim da temporada, como pontua a fonte colombiana. Uma vez que Manuel Ugarte tem sua situação indefinida, o camisa 25 do Palmeiras surge como um nome a ser considerado. Portanto, a expectativa é de que haja novos desdobramentos nos dias seguintes. Vale lembrar que o volante, por sua vez, demonstrou interesse em atuar pelo futebol europeu.